Hashtag Estamos em Casa, um trabalho da disciplina de Arquitetura e Urbanismo. A abordagem de trabalho envolve os aspectos relacionados à relação de cada uma das integrantes desse grupo com a casa que está vivendo neste momento de pandemia. Iniciaremos agora com o vídeo da Alice. Hashtag Estamos em Casa. A casa e os diferentes modos de habitar em tempos de pandemia. A casa e os habitantes. Meu nome é Alice e eu moro com os meus pais Henrique e Larissa em um apartamento que pertence a um condomínio localizado na zona urbana, em um bairro próximo ao centro, na cidade de Pelotas. Além de nós três, vivem na casa 2 gatas, a Titinha e a Dora. Hábitos da casa. Com a pandemia decretada em março de 2020, a nossa rotina mudou completamente e deu-se início ao isolamento social. Meus pais começaram a trabalhar em regime de home office e eu, a partir de setembro de 2020, passei a assistir às aulas da FURG de forma remota. Antes da pandemia, a gente não tinha o hábito de cozinhar em casa. Meus pais trabalhavam fora e acabavam almoçando fora, e eu passava o dia na FURG e almoçava na RU. Na janta era comum a gente ir na casa de familiares ou ir em restaurantes e pedir delivery, e atualmente a gente anda cozinhando todas as refeições. E essa mudança de hábito foi e é bem complicada no nosso dia a dia. Atividades. Com a mudança de hábitos, abriu-se espaço para novas atividades no isolamento. Houve uma adaptação da nossa bicicleta para conseguir pedalar dentro de casa. Eu aprendi a fazer brownie e também a cultivar algumas plantinhas. Sobre o espaço doméstico. O lugar no qual eu passo mais tempo dentro de casa é o meu quarto. Antes da pandemia, ele era o meu local de descanso somente. E agora, além de local de descanso, ele é um misto de sala de aula, sala de reuniões, sala de provas. E mesmo sendo uma peça assim isolada da casa, ele fica do lado da sala da TV e às vezes tem muito barulho e isso acaba gerando alguns desentendimentos. Em relação a modificações na casa, o que sentimos falta nessa pandemia é um espaço próprio para limpeza da gente quando chega em casa e dos objetos, por exemplo, para o supermercado, porque atualmente a porta da rua ela se abre diretamente para a cozinha e sala, não tem um espaço adequado ali. Em relação aos sentimentos, eu me sinto muito segura, muito protegida na minha casa. Nós temos uma rotina muito rígida de limpeza e desinfecção dos produtos e roupa, calçado que vem da rua. E eu tenho o privilégio de viver em um apartamento relativamente grande para 3 habitantes, então a gente tem cada um seu canto e não tem muita margem para o sentimento de confinamento. Aspectos positivos e negativos de estar mais tempo em casa. Aspectos positivos seria mais tempo de qualidade com a família, a gente anda bem unido. Alimentação mais saudável, para a gente estar cozinhando em casa. Aumento nas horas de sono, isso aí eu acho que se deve ao menor tempo utilizado para deslocamento, né? Na real, o tempo de deslocamento é nulo agora. Poder ficar com roupas confortáveis o dia todo. E diminuição de gastos com transporte, lazer e viagens. Pontos negativos, falta de viagens de lazer, não poder ver os amigos, familiares, não poder praticar esportes coletivos, não poder frequentar as aulas presenciais na FURG, que eu particularmente gostava muito de ir para a FURG, estar limitado a comprar coisas na internet, delivery, e sobrecarga na rede de internet de toda a vizinhança, por realmente estar todo mundo em casa trabalhando nesse regime em home office. Passaremos agora para o vídeo da Amanda. Olá, meu nome é Amanda e eu vou falar sobre como é estar em casa nesse momento de pandemia. Bem, o meu lar não é meu. No início da pandemia, eu fui para a casa da minha mãe, passei boa parte da pandemia lá. Só que em meados de novembro, o meu namorado conseguiu passagem para retornar a Portugal e desde então eu tô na casa dos pais dele, até ele ir embora para a gente aproveitar o máximo possível. Então, como a casa dele tem se tornado a minha, nada mais lógico do que falar sobre ela.
Os moradores dessa casa são os pais do meu namorado, a irmã dele, o meu namorado e o melhor integrante, o Valdívia. Bem, o isolamento começou para mim a partir do momento que cheguei de Rio Grande, devido às suspensões das atividades acadêmicas. Fiquei até novembro de 2020 em casa, e mesmo nos isolando completamente do mundo exterior e tomando maior cuidado com as coisas que trazíamos no mercado, limpando as embalagens, usando álcool sempre que precisávamos sair, nos contaminamos com o vírus da Covid-19 em junho de 2020. Embora nós tivéssemos apresentado alguns sintomas, eles não foram graves e logo nos recuperamos. No entanto, não houve descuido das medidas de higiene, muito menos relaxamento em relação à aglomeração, mesmo depois do contágio. Um pouco sobre todos os dias. Depois que as aulas voltaram remotamente, a minha rotina tem sido de estudos constantes. O que faço para relaxar é assistir um filme ou uma série, jogar no celular ou no tabuleiro, comer uma coisa diferente, escutar música ou tirar um cochilo. Bom, assim que eu vim passar essa temporada na casa do meu namorado, precisei de um lugar adequado para os estudos. Levei a ele esse problema e ele me solucionou fazendo uma escrivaninha com uma madeira que já não era mais utilizada. Aqui está a escrivaninha. Bem, as maiores dificuldades é morar em um ambiente onde não há estudantes, pois a todo momento eles fazem coisas legais que me fazem querer parar de estudar para aproveitar com eles. E o barulho, pois enquanto estou estudando eles estão conversando, assistindo TV ou até mesmo jogando. Os prós e os contras de ficar em casa. Os prós. Eu tenho mais tempo com quem eu amo, eu tenho a liberdade de estudar a qualquer hora, eu posso fazer cursos online a hora que eu quiser, agora eu tenho tempo de fazer exercícios físicos e o melhor que é a comida caseira, né? E os contras é a perda de foco nos estudos, a saudade dos amigos de Rio Grande, da FURG, e também as restrições para sair. Bem, em relação a sentimentos, acho que o fato de não estar constantemente num ambiente estudantil faz com que eu me sinta mais leve, pois não me sinto sufocado o tempo inteiro com os estudos e tenho mais tempo para mim. Eu sinto falta do convívio social, saudade de andar sem preocupação, sem ficar imaginando se não me contaminei quando cocei o olho involuntariamente. Mas, como eu sou uma pessoa super caseira, eu estou gostando de como as coisas estão. Eu amo ficar em casa, mas gostaria de poder sair quando eu quisesse. Vamos apreciar então o vídeo da Francine. Estamos em casa. A casa e os diferentes modos de habitar em tempos de pandemia, por Francine. Irei apresentar um pouco sobre a minha casa e sobre a minha rotina nestes tempos de pandemia. Onde resido? Moro com meus pais, meu irmão, minha cachorrinha Kelly e nossos peixinhos do aquário. As únicas visitas que temos recebido aqui em casa são do meu namorado e da minha cunhada. Resido numa casa que fica na zona urbana, em um bairro da cidade de Pelotas. O isolamento. Estou em isolamento social desde março de 2020, quando as aulas foram suspensas por causa do Covid. Desde então, saio só para atividades necessárias. Minha família também está seguindo a mesma rotina, mas o emprego do meu irmão é presencial, ele segue trabalhando, mantendo todos os cuidados. Como a pandemia afetou minha vida em casa? O que a pandemia mais afetou na minha vida foi a questão do convívio social, pois não tenho contato com amigos e familiares como antigamente. Foi necessário me adaptar com as aulas online e permanência em casa, o que muitas vezes se torna psicologicamente cansativo. Outro fator é a necessidade de higienizar todos os produtos comprados no supermercado e farmácia. Todos nós tiramos os calçados na entrada da porta, depois colocamos para ventilar no pátio, usando outro calçado dentro de casa. Na porta de entrada já fica o álcool em gel e também álcool líquido para a limpeza das mãos e dos objetos que venham da rua. Meu espaço. Meu quarto é onde passo a maior parte do tempo, pois é onde eu estudo, assisto às aulas online e tenho meu próprio espaço com minhas coisas e silêncio para me concentrar nos estudos. Quando meu namorado vem me visitar,
Divido este espaço com ele. Adaptamos uma mesa do lado da minha para ele trabalhar e eu estudar. Espaço de convivência. Depois do meu quarto, o meu segundo ambiente de permanência é a cozinha. Meus pais cozinham muito bem. Enquanto eles fazem o almoço, costumo ficar junto fazendo companhia e tomando chimarrão. Na cozinha é onde fazemos nossas refeições e eu interajo com minha família. Passamos horas conversando. Natureza. Nestes tempos de pandemia, prestei ainda mais atenção nas belezas da natureza. Aqui temos algumas imagens de algumas fotos que eu tirei das flores, do gafanhoto, beija-flor, mais flores, chimarrão, imagens do céu, flores e o beija-flor. Aqui teve arco-íris, teve eclipse solar. Sentimentos. Meus sentimentos mais recorrentes dentro de casa é saber que estou mais segura, principalmente em relação ao Covid. Sou muito grata por ter uma casa e uma família amiga para passar esses tempos difíceis. Algumas vezes surgem sentimentos de confinamento, vontade de ver os amigos, ir para as festas, reunir as pessoas para comemorar os aniversários ou algumas datas comemorativas. Sair na rua sem preocupação e ter a liberdade de ir onde eu desejar. Mas no geral me sinto bem, feliz, acolhida e segura na minha casa. Aqui alguns sentimentos: segurança em minha casa, saudade dos amigos, mais tempo com minha família, amor, medo do vírus, sem previsão de tempos melhores, conforto em casa e algumas vezes surgem ansiedades. Aspectos negativos e positivos. Aspectos positivos: me alimento melhor em casa, tenho mais horas de sono. Em tempos normais, eu precisava acordar todos os dias às 5h30 da manhã para pegar o ônibus para Furg. Muitas vezes só voltava de noite para casa, porque moro em Pelotas e estudo em Rio Grande. Ganhei tempo, pois agora não preciso fazer estes deslocamentos entre as cidades. Fico mais tempo com minha família, tenho mais conforto na minha casa, sou mais saudável e tenho mais segurança. Os pontos negativos: saudades dos amigos e dos parentes, medo de ser contaminada pelo Covid e contaminar quem eu amo, medo das pessoas que eu gosto se contaminarem, incerteza de quando tudo vai melhorar, vontade de comemorar os aniversários com os amigos presencialmente, ultimamente tem sido só online, vontade de sair para qualquer lugar sem medo, precisar usar máscara, saudade de abraçar as pessoas, ter que limpar todas as mercadorias que compramos no supermercado, saudade de ir para as festas e aglomerações. Positividade. Por mais que eu ame ficar na minha casa, desejo e tenho a certeza que dias melhores virão, e voltaremos a viver sem medo da contaminação, pois esse vírus tem causado dor e sofrimento para muitas pessoas. Era isso. Muito obrigada. O próximo vídeo a ser apresentado é o vídeo da Mirella. Hashtag Estamos em Casa, os diferentes modos de habitar em tempos de pandemia. Meu nome é Mirella e eu vou falar para vocês sobre a minha casa durante a pandemia. Eu resido em uma casa localizada em Pelotas, onde eu moro com meu marido e meu filho canino Tobias. Eu passava muito tempo longe de casa, chegando ao ponto que eu chegava da Furg às vezes 11h30 da noite e às 5 da manhã eu tinha que sair no outro dia. Então, a minha casa é praticamente uma casa dormitório. E estar em casa realmente me faz muito bem. E fez bem para casa também. O jardim, ele floriu. Eu tinha um pé de manjericão e ele se desenvolveu muito, como pode ver ali na foto. E eu consegui me dedicar mais à minha família. E todas as atividades, elas viraram atividades online. E a área da churrasqueira foi uma área que a gente adaptou, que ela virou uma área multiuso, que é onde eu limpo as compras quando chego no supermercado, eu faço os exercícios e eu faço aula de yoga. Minhas atividades basicamente são voltadas para a faculdade na maior parte do tempo.
Eu consegui separar uns 2 dias na semana para fazer academia e yoga online. As atividades de casa, como comida, faxina, eu tô sempre revezando elas com o meu marido. O meu espaço predileto na minha casa é o jardim e a janela do meu quarto, que é onde eu vejo o pôr do sol ali no Arroio Pelotas. Eu acho que tem que ser locais que eu tenho mais contato com a natureza, que me fazem bem. Como nem tudo são flores, né? Estar em casa é muito bom, mas estar em casa 24 horas por dia é por vezes bem angustiante. Sentimos a falta da liberdade, do ir e vir e do nosso momento de quietude interna. Então, um dos maiores desafios que eu vejo na minha casa é o local de trabalho do meu marido, que é o mesmo local onde eu estudo. A gente divide uma bancada com 2 estações de trabalho. Então, quando tem reunião dos dois ao mesmo tempo, tem conflito de áudio. Eu também sou um pouquinho espaçosa e às vezes eu acabo ocupando o lugar dele, que é uma área reservada dele. Então, a internet também não colabora. Sobre os meus sentimentos de estar dentro de casa, dentro da minha casa eu me sinto muito segura para viver durante essa pandemia. Eu tenho bastante tristeza quando eu penso que eu estou longe do convívio da minha família e tenho um pouco de medo de sair de casa, assim, porque a minha casa me traz tanta segurança que o lado exterior dela eu fiquei com muito medo, assim, uma coisa que eu tive que trabalhar até com um tempo. E eu temo muito pela volta, porque estar em casa me faz muito bem e vai ser para mim bem difícil voltar de viagens e não estar mais em casa. Existem então os pontos negativos e os pontos positivos de estar em casa e em isolamento, mas os pontos positivos eles geralmente são aqueles que é estar ligado a pessoas que a gente ama. Então, saber como que a pessoa tá, se a pessoa tá bem, se tá mal, se tem dor, se você tem como ajudar ela a resolver algum problema. Eu acho que essa presença é muito importante e ela é totalmente positiva para mim nesse período de pandemia. E o ponto negativo realmente é a saudade da família, da convivência social e sem saber exatamente quanto tempo isso tudo vai durar. Temos agora então o vídeo da Pietra. Olá, eu sou a Pietra. Eu vou compartilhar com vocês um pouco da minha rotina em casa durante essa pandemia. Bom, eu vivo em um bairro tranquilo e próximo ao centro da cidade de Rio Grande. Durante a pandemia, eu compartilho a casa com a minha mãe, com meu pai e com meus 2 irmãos. Nós somos apaixonados por nossos bichos e eles são parte da nossa família. Então conheçam a Jujuba, a Atena, a Jade e a Chihiro. Desde março de 2020, eu estou em isolamento social, eu passo quase todos os dias em casa e eu saio somente para o necessário. Minha família segue o mesmo ritmo e isso torna as coisas mais fáceis, apoiamos uns aos outros. De lá para cá tivemos que adaptar uma série de atividades ao lar, como exemplo disso eu posso citar nossa rotina de exercícios, as tarefas de casa, os estudos e o lazer. Passamos por muitas mudanças em comum, fazemos a maior parte das compras pela internet, passamos a ter reuniões por videochamadas, trabalhos e estudos de forma remota. Agora eu vou falar sobre as mudanças nos ambientes da casa. A área de churrasco passou a ser o lugar onde a gente limpa e seca as compras após as idas ao mercado. A área de serviço, com tempo de sobra, a gente passou a separar e armazenar o lixo reciclável nesse espaço. A cozinha passou a ser muito mais utilizada, porque algumas refeições eram feitas fora de casa. No quintal, nossas plantas cresceram e são mais cuidadas. Na sala temos álcool em gel e máscaras limpas à disposição. A casa em geral precisa de mais limpeza e todos nós colaboramos nisso. E o meu quarto passou a ser o cômodo mais utilizado por mim. Bom, os aspectos positivos e negativos em relação a estar mais tempo em casa. Então, sobre os aspectos positivos eu posso citar que eu cuido melhor da minha saúde mental e física, eu passo mais tempo com as pessoas que eu gosto, eu posso organizar minha rotina da forma que eu achar melhor, eu não gasto tempo no trânsito e tenho mais tempo de lazer. E sobre os aspectos negativos, eu tenho saudade de viajar, é difícil a distância dos meus amigos, falta contato com a natureza,
Eu sinto muitas incertezas, eu tenho medo de ficar doente e tenho medo de pessoas próximas ficarem doentes também. Bom, aqui tem um pouquinho das atividades que eu gosto de fazer. Eu passo muitas horas de estudo no quarto, faço exercícios físicos na sala, tenho uns minutinhos de leitura na poltrona, eu gosto de observar o céu no final de tarde no quintal e eu gosto de cozinhar. Bom, e sobre a casa, eu vou falar um pouquinho agora sobre a minha relação com o espaço. Nas primeiras semanas da pandemia, apesar das notícias ruins, da incerteza em relação ao futuro e o medo da doença, eu fiquei tranquila por saber que eu teria um espaço adequado para me isolar em segurança com a minha família e continuar minhas atividades. Então eu posso concluir que durante esse período, minha casa atende todas as minhas necessidades e dentro dela eu sinto conforto e segurança. Bom, e agora a conclusão do grupo. Neste grupo, além de colegas, somos amigas. E mesmo assim, durante a execução desse trabalho, descobrimos detalhes de cada uma que não havíamos conversado ainda. Ficamos felizes por estarmos todas com saúde, bem instaladas e seguras em casa. A pandemia nos oportunizou podermos dar continuidade a este grande sonho que é a conclusão da graduação de engenharia, porém, com as pessoas que mais amamos por perto. Entendemos ser esta uma situação de privilégio. Perdemos muitos colegas nessa travessia, uns por se encontrarem em outros caminhos e outros por se perderem caminhando sozinhos. Vivemos em um mundo desigual e a pandemia acentuou ainda mais este cenário. Jamais vamos nos sentir confortáveis a ponto de fecharmos os olhos para esta realidade. E este é o grupo que realizou este trabalho: Alice, Amanda, Francine, Mirella e Pietra. Encerramos esse trabalho agradecendo a oportunidade com uma frase dizendo: a vida não precisa ser perfeita para ser maravilhosa. Obrigada.